pouco sobre a cultura dos Estados Unidos. Bom, histórias em quadrinhos também são uma parte importante na cultura estadunidense. Com elas, são espalhadas mensagens de lealdade, empatia e solidariedade. A Sociedade da Justiça da América era uma equipe patriota que raramente questionava as ordens do seu país. Essa representação de heróis combatendo nazistas era uma grande motivação para os norte-americanos que iriam servir na guerra. Os X-Men são sem dúvidas a maior representação de minorias agredidas no mundo dos quadrinhos. A clara referência à homofobia, racismo e preconceito é indiscutível. Em suas histórias, eles sofrem apenas por serem diferentes do padrão da sociedade. Bom, tratando dos Estados Unidos, é muito difícil não pensar em cinema. É um marco cultural. O estilo dominante do cinema americano é o cinema clássico de Hollywood, que se desenvolveu de 1917 a 1960 e caracteriza a maioria dos filmes feitos até hoje. É um dos símbolos do poderoso cinema estadunidense. Vale lembrar também sobre o Oscar, que é oficialmente chamado de Prêmios da Academia. Ele é o prêmio de cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fundado em Los Angeles em 1927, que presenteia anualmente os profissionais da indústria cinematográfica como prêmio reconhecimento à excelência do trabalho e conquista na arte da produção cinematográfica. Os feriados também representam um importante traço da cultura norte-americana. Primeiramente, temos a independência dos Estados Unidos, que ocorreu no dia 4 de julho de 1776 e é comemorado até os dias atuais. Agora temos o Dia de Ação de Graças, que é comemorado na quarta quinta-feira de novembro e tem a origem cristã. E por último temos o famoso Halloween, que é comemorado no dia 31 de outubro e teve sua origem no século XVIII, quando um feriado pagão comemorava o fim do verão. A música também é um importante fator no cenário norte-americano. Primeiramente temos o blues, que nasceu no extremo sul dos Estados Unidos e tem raízes afro-americanas, tendo seu grande nome e astro o cantor B.B. King. Agora temos o jazz, que nasceu na comunidade de Nova Orleans e veio para representar as vidas negras que ali viviam. Além disso, destaca-se o gênero rock, que teve como sua origem metade do século XX e o seu auge nos anos dourados dos Estados Unidos, ou seja, os anos 50 e 60. Tem como grande astro Elvis Presley e sua origem é devido à mistura de outros ritmos, como o folk e o blues. E por último, mais ou menos importante, temos a música pop, que surgiu em meados de 1950 e é conhecido por ser uma música fácil de digerir, com batidas repetitivas e letras sobre amor. Tem como considerada rainha do pop a cantora Madonna e rei do pop o cantor Michael Jackson, e atualmente se destaca graças à mistura de ritmos que é incluído na sua música. Eu sou Pedro Corrêa, esse é o grupo de ciências. Thomas Alva Edison, ou melhor, Thomas Edison, nasceu no estado de Ohio, no meio-oeste americano, no dia 11 de fevereiro de 1847. Durante 3 meses apenas, Thomas Edison frequentou a escola pública de Port Huron, mas era muito impertinente, o que não agradou o professor. Completou sua educação primária com sua mãe, que fez com que ele estudasse o que ele realmente gostava, ciências. Já com 14 anos de idade, Thomas Edison sofreu um acidente ao descer de um trem em movimento, que com o tempo lhe foi tirando a audição. Em 1879, depois de realizar 1.200 experiências, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Antes dele, vários cientistas tentaram o mesmo invento, mas o problema todo estava em encontrar um filamento que chegasse a brilhar, mas não queimasse com a passagem da eletricidade. Thomas Edison usou um filamento de carvão, posto dentro de um bulbo de vidro do qual se havia extraído o ar. Em outubro de 1897, a grande vitória de Edison. A primeira lâmpada elétrica se manteve acesa durante 40 horas seguidas. Nos anos seguintes, o inventor aperfeiçoou sua lâmpada com êxito e registrou seu produto e iniciou sua comercialização. Em 1890, Thomas Edison fundou a Edison General Electric Company, que se tornaria um dos maiores conglomerados do mundo. Coube a Edison a invenção de diversos equipamentos. Foram aproximadamente 1.033 patentes. É de sua autoria as seguintes frases: "Eu aprendi muito mais com meus erros do que com meus acertos. Um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço", fazendo alusão às mais de 1.200 experiências para chegar na lâmpada elétrica. Thomas Edison faleceu em West Orange, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, em 18 de outubro de 1931. Seus restos mortais estão sepultados no Edison National Historic Site,
no condado de Essex, em New Jersey. Agora vamos falar sobre Neil Alden Armstrong. Ele foi engenheiro aeronáutico, piloto militar, professor e primeiro homem a pisar a Lua. Neil Armstrong nasceu dia 5 de agosto de 1930, também em Ohio, nos Estados Unidos. Logo após se formar no ensino médio, foi aceito no programa de cadetes de aviação marinha e começou sua faculdade de engenharia aeronáutica na Universidade de Purdue, no estado de Indiana. Em 1955, se formou e entrou para a NASA, sendo engenheiro aeronáutico. Após algumas missões, já em 1969, Armstrong, ao lado de Buzz Aldrin e Michael Collins, foram selecionados para ir à Lua. Chegando na Lua, foram quase 3 horas caminhando, coletando amostras, tirando fotos da Lua e de suas próprias pegadas. Essa missão foi transmitida para a Terra em tempo real, porém até hoje gera controvérsias, alegando que foram gravadas em um estúdio. Após essa missão, Armstrong comunicou que não faria mais missões espaciais para a NASA. Em 1970, virou professor de engenharia espacial na Universidade de Cincinnati, em Ohio. Armstrong faleceu dia 31 de agosto de 2012, após se recuperar de uma cirurgia por conta de artérias entupidas. Olá, meu nome é Nayane e eu vou falar um pouquinho sobre a culinária dos Estados Unidos para vocês. Como todos nós sabemos, a culinária americana, no caso, ela é constituída por diversos outros tipos de cultura, né? Então a gente tem a introdução de várias culturas, de várias alimentações diferentes, de vários povos, etc. Como sabemos, os Estados Unidos, ele tem um ponto auge, né, de fast food. Eles amam fast food. Por isso que o país, ele é o país que possui mais índice de obesidade. Porque eles sempre procuram, né, refeições rápidas, eles sempre procuram praticidade, como são pessoas, né, a maioria das pessoas dos Estados Unidos estão sempre correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então eles procuram algo que tem praticidade. E querendo ou não, o fast food ele traz essa praticidade que eles procuram. Os americanos, eles amam carne. Carne é um prato que não pode faltar na alimentação deles. Em comemorações sempre tem uma carne ali envolvida. E como eles gostam muito de carne, uma carne que eles comem todo dia, no dia a dia, um prato que eles comem no dia a dia, seria o cozido. O que seria esse cozido? Aqui pra gente, o cozido, ele é o quê? Um acém cozido, normal, seria o acém. Eles cozinham esse acém. Lá eles chamam de chuck, esse acém eles chamam de chuck, e eles cozinham acém com legumes. Que tipo de legumes? Cenoura, abobrinha, diversas coisas, quiabo, diversos legumes, eles amam. Um outro tipo de prato que eles adoram, que eles comem todo café da manhã, que a gente vê até nas séries, em filme, que é um prato que não pode faltar, é o waffle. Waffle, né, é como se fosse uma panqueca, que eles jogam caramelo, jogam chocolate, jogam tudo por cima e comem. Normalmente eles comem no café da manhã, no café da tarde, num lanchinho. Um outro tipo de prato seria a torta de maçã. A torta de maçã é uma torta muito típica de lá, uma torta que sempre tem, qualquer comemoração tem. No cafezinho da tarde, no final de semana, tem a torta de maçã. Apesar dela ter surgido na Europa, como eu falei, eles são a culinária estadunidense, ela se apropria de diversas culturas, e foi uma coisa que eles se apropriaram, é a torta de maçã. E eles são especialistas em torta de maçã, a gente pode ver, também a gente vê muito na TV isso. Obrigada e agradeço pela atenção. História dos Estados Unidos. No fim do século XV, quando Cristóvão Colombo chega ao continente, o território é habitado por indígenas. Entre os séculos XVI e XVII, os espanhóis exploram a Flórida e o Colorado, e os franceses se instalam no Mississippi. Os holandeses fundam a colônia Nova Amsterdã, tomada em 1664 pelos ingleses e rebatizada como Nova York. Independência. O regime de relativa autonomia das 13 colônias britânicas existentes muda entre 1764 e 1775, quando a Inglaterra aumenta taxas e limita as atividades econômicas. As colônias declaram guerra à metrópole em 1775 e em 4 de julho de 1776 é lida na Filadélfia a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, reconhecida pelos ingleses somente em 1783. Potência mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em 2 blocos, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela URSS. Era o início da Guerra Fria, que durou de 1945 a 1991. No final da década de 1970, a URSS não conseguia mais acompanhar o desenvolvimento econômico do bloco capitalista e entra em crise, enfraquecendo o bloco comunista.
Em 1991, o símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha entre os dois regimes políticos, é derrubado, marcando o fim da Guerra Fria e a definição dos Estados Unidos como superpotência mundial. Crise econômica. Em 2008, uma grande crise econômica abala a maior potência econômica e militar do mundo. A crise, considerada a mais séria desde a Grande Depressão de 1929, provoca a recessão no país. Embora os últimos dados de 2011 indiquem expansão de 3% na economia, no último trimestre, o desemprego continua elevado. A porcentagem de norte-americanos vivendo na pobreza alcança 15,1% em 2010, um total de 46,2 milhões de pessoas, o maior índice dos últimos 52 anos. Política externa. Em 2010, o presidente Barack Obama apresenta uma nova doutrina de segurança nacional, valorizando a busca de colaboração dos países aliados em favor dos interesses norte-americanos. A nova política, que se distancia daquela de George Bush, tem destaque para 4 pilares: o desarmamento nuclear, a promoção da paz e da segurança, a preservação do planeta e a economia global. As principais religiões nos Estados Unidos estão concentradas em primeiro lugar o protestantismo, depois vem o catolicismo, em seguida os mormons, os sem religião, os judeus, muçulmanos e outros. Com a colonização dos Estados Unidos e a ideia da repartição das 13 colônias, podemos dizer que, inicialmente, os Estados Unidos eles sofreram influência das igrejas anglicanas, mas, após os ocorridos e em meio a eles, do século XVII ao XIX, os ocorridos da Reforma Protestante, podemos dizer que, ali, naquele momento, os Estados Unidos iniciavam um processo de mudança da sua religião, onde aquela chamada Nova Inglaterra começava a receber os puritanos que se refugiavam daqueles conflitos da Europa e chegavam em seu território. E esses puritanos começaram a influenciar diretamente nas políticas daquele país. E na virada da independência, eles conseguiram se fixar na própria história do país. E isso resultou que, futuramente, os Estados Unidos fosse a maior concentração de protestantes no mundo. É fato que a religião predominante no país influencia diretamente no cotidiano daquelas pessoas. Os dogmas, através de um processo de hereditariedade, são repassados de geração para geração e criam raízes com aquela cultura, fazendo com que a religião e o país sejam um só, fazendo com que crie uma identidade com aquele povo. E, às vezes, isso pode ser confundido com a ideia de controle. Certos países utilizam da religião para ter controle sobre sua população, divergindo com a ideia de respeito a todas as religiões. As principais correntes de pensamento religioso nos Estados Unidos é a católica e a protestante, sendo a protestante dividida em várias ramificações e tendo a metade do país como adepta. Como as principais ramificações da protestante, temos o anglicanismo, a religião presbiteriana e os quakers. Os quakers respeitam a paz, a não discriminação pela cor ou pelo sexo, sendo reconhecidos até como feministas. Foram responsáveis, inclusive, pela criação do Greenpeace, uma ONG que preserva o meio ambiente. Os presbiterianos, que em 2014 aprovam o casamento gay e podem ser chamados de presbiterianos, protestantes, puritanos, reformados e huguenotes. Por fim, temos os anglicanos, criada por Henrique VIII na Inglaterra, com o objetivo de diminuir a influência católica no país. E por fim, os católicos, que eram um grupo pequeno na formação dos Estados Unidos, mas ao longo dos anos vem ganhando espaço pela conversão de imigrantes dos próprios protestantes. Ok, agora um pouquinho da questão indígena nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe 2.932.248 índios, sendo dentre eles 310.000 são da tribo Cherokees, que é a maior tribo de índios nos Estados Unidos. A questão de sua crença religiosa, eles têm em comum acreditar em um ser divino, que foi responsável por criar tudo aquilo que eles conhecem, dentre eles a natureza, os animais, tudo aquilo que é sagrado. E o nome desse ser seria o Grande Espírito. O índio mais velho, ele é responsável pelas questões de rituais e tudo que aquilo que é relacionado à religião na tribo. Os elementos natureza, todos os elementos da natureza são extremamente sagrados pelos indígenas. A economia dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos configura-se como sendo uma economia do sistema capitalista com forte mercado de consumo interno, mas porém também com uma produção voltada à exportação. Sua moeda, o dólar americano, de sigla USD, os Estados Unidos pertencem aos blocos econômicos do NAFTA e APEC. Os principais setores da sua economia são a indústria, tecnologia, finanças, agricultura, mineração e turismo. No ano de 2019, o PIB total dos Estados Unidos somou 21,42 trilhões de dólares.
O PIB per capita somou-se um total de 65.456 mil dólares, e a taxa de desemprego foi um total de 4,4% até o mês de março de 2020. E a dívida pública dos Estados Unidos somou-se 22 trilhões, ou seja, 100% do PIB americano. A economia dos Estados Unidos baseia-se nos chamados belts, ou cinturões em português, como Manufacturing Belt, localizado-se na região norte e nordeste dos Estados Unidos, e resume-se na indústria pesada e manufaturada, com produtos como nanotecnologia, biotecnologia e TI. O Sun Belt, que recorre-se ao sul e sudeste dos Estados Unidos, é representado por uma região de forte produção agrícola e também por diversos lugares famosos, como por exemplo o Vale do Silício, onde se obtém silício, uma referência para várias indústrias de produtos tecnológicos, como a Microsoft. O Sun Belt ainda compreende como apresentando produção tecnológica a respeito de microinformática, microeletrônica, robótica, química fina e biotecnologia. E por último também existem os cinturões agrícolas nos Estados Unidos, chamados de Green Belts e Central Belts. No caso, os Green Belts representam a produção agrícola para manter a cidade, encontrado por fazendas pequenas, enquanto os Central Belts são responsáveis por representar a maior parte da produção para exportação. Bolsa de Valores e Contabilidade. A New York Stock Exchange, ou NYSE, e seu valor de mercado superior a 21 trilhões de dólares, sendo a mais antiga dos Estados Unidos, com um total de 226 anos. Já pela visão contábil, essa é a 16ª profissão mais importante dos Estados Unidos. A importância do contador nos Estados Unidos refere-se na tomada de decisões, assim como no aspecto mundial geral. E também é válido citar a Escola Norte-Americana de Contabilidade, que no caso, no final do século XIX e início do XX, ações geraram uma expansão evolutiva da contabilidade, que em suma, após as discussões entre a Bolsa de Valores de Nova York e o Instituto Americano de Contadores Públicos, em 1930 levou à promulgação dos chamados princípios contábeis, que são aplicados até hoje e que foram vistos como premissas de certificação e avaliação, que levou ao surgimento da contabilidade financeira e a contabilidade geral, sendo a financeira levando em conta os princípios contábeis e a gerenciar um aspecto mais administrativo. Por fim, é válido ainda ressaltar a importância das inovações tecnológicas nos Estados Unidos, com empresas que desenvolveram softwares, hardwares e semelhantes, como por exemplo a IBM, que lançou o primeiro computador pessoal do mundo, o IBM Personal Computer, ou IBM 5150, ou a Intel, que criou o primeiro processador da história, o Intel 4004, a HP, que criou os primeiros osciladores de áudio, a Microsoft, que criou o MS-DOS e o Windows, basicamente, a Apple, que criou o iOS, basicamente, e a Seagate, que cria discos rígidos. Olá! Nesta parte do trabalho, eu, Pedro Germano e Lucas Cauã iremos debater acerca das atualidades presentes nos Estados Unidos. Primeiramente, irei falar acerca do racismo presente nos Estados Unidos, mais especificamente acerca do caso de George Floyd. Em 25 de maio de 2020, George Floyd foi assassinado em Minneapolis. Ele foi sufocado por um policial, que durante a abordagem ficou ajoelhado em cima de seu pescoço. Após a morte de Floyd, a cidade de Minneapolis sofreu por dias com uma série de protestos que denunciavam o racismo e a violência policial sobre a comunidade afro-americana. O caso se espalhou e a hashtag Black Lives Matter foi compartilhada milhões de vezes por todo o mundo. A hashtag carrega o nome de uma instituição antirracista que trabalha por todo o mundo e que abraçou o caso de Floyd. Mesmo muito depois de 20 de janeiro de 2009, quando o primeiro homem negro assumiu a presidência dos Estados Unidos, ainda assim, o racismo é um grande problema social que atinge uma das maiores nações do planeta. Como o Germano havia dito, após a morte de George Floyd, o movimento Black Lives Matter voltou a ficar reconhecido mundialmente. Porém, esse movimento foi fundado em 2013 por Alicia Garza, após a absolvição de um homem branco na morte a tiros a um afro-americano de 16 anos. O movimento Black Lives Matter, que traduzindo para o português fica como Vidas Negras Importam, luta contra a violência policial a negros e também luta pelos direitos humanos da comunidade negra nos Estados Unidos. O racismo nos Estados Unidos é considerado uma epidemia,
Mesmo o país sendo uma potência, eles não conseguem lidar com isso. E isso acaba revoltando a população, que nos últimos meses, após a morte de Floyd, fez intensos protestos no país. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Vinícius e eu e a Micaela iremos apresentar sobre a política americana. Os americanos em si são muito atuantes na política e com isso, praticamente o país é dividido em dois, entre os republicanos e os democratas. Com isso, desde a formação dos Estados Unidos até o dia de hoje, a política americana e as eleições sempre foram divididos em dois partidos, republicanos e democratas. De vez em quando, sempre vem algum outro partido, algum outro candidato querendo quebrar esses dois sistemas, mas o povo americano, o eleitorado americano, não acaba dando muita bola e esse terceiro candidato acaba caindo no esquecimento. Bom, iremos começar com os republicanos. De todas as eleições dos Estados Unidos, desde os primórdios até os dias atuais, houve apenas 19 presidentes republicanos no país. O Partido Republicano tem forte apoio das bases ruralistas, defensores do capitalismo e da indústria americana, e além disso, apoio da comunidade religiosa dos Estados Unidos, tanto como católicos, evangélicos e mormons. O Partido Republicano foi fundado por abolicionistas e modernistas na época, no ano de 1854. Hoje em dia, o Partido Republicano é conhecido por dominar a política nacional americana. Veja a distribuição geográfica dos partidos republicanos e democratas. Nas últimas eleições, o Partido Republicano ganhou em 26 estados e o Democrata ganhou em apenas 24 estados. Vale a pena lembrar também que o Partido Republicano foi fundado no dia 20 de março de 1854. O partido conta com parceiro regional, a Aliança dos Reformistas e Conservadores Europeus, que é uma afiliação europeia nos Estados Unidos. O partido tem a maioria no Senado, dos senadores estaduais e da Câmara dos Representantes Estaduais. Oi, eu sou a Micaela, falando um pouco sobre o lado democrático do país, que originou-se no Partido Democrata Republicano, que fundou-se em 1792. O Partido Democrata é um dos partidos majoritários do sistema dos Estados Unidos, junto com o Partido Republicano, e teve a sua fundação em 1828. A partir de 1930, adotaram uma política de centro-esquerda voltada ao liberalismo social. Ele tem uma visão moderna do liberalismo americano, que defende políticas de economia mista e justiça social. Atualmente, composto por progressistas e centristas, ele tem o intuito de atrair tanto liberais quanto conservadores. Eu sou a Júlia e vou começar falando sobre as Cataratas do Niágara. As Cataratas do Niágara são localizadas na divisa entre Canadá e Estados Unidos. Elas são divididas em 3 grandes quedas. Primeiro, as Cataratas Canadenses, as Cataratas Americanas e o Véu da Noiva. A maior delas é a Catarata Canadense. Da liberdade, cujo nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, é uma escultura neoclássica colossal localizada na Ilha da Liberdade, no porto de Nova York, nos Estados Unidos. Foi construída por Gustav Eiffel e dedicada em 28 de outubro de 1886. Foi um presente dado aos Estados Unidos pelo povo da França. A estátua é uma figura feminina vestida e representada por Libertas, uma deusa romana, que carrega uma tocha e uma tábua ansata, uma tabuleta que invoca uma lei sobre a qual está escrita a data e a declaração da independência dos Estados Unidos. E a estátua é um ícone de liberdade e dos Estados Unidos, além de ser um símbolo de boas-vindas aos imigrantes. Las Vegas Strip, conhecido oficialmente como Las Vegas Boulevard, a Strip de Las Vegas é uma avenida mais famosa da cidade. Nelas estão todos os hotéis e cassinos mais famosos de Las Vegas, o que faz dela uma das vias mais fotografadas e visitadas do mundo todo. A Strip tem uma extensão de 5 km e os seus extremos são a Torre Stratosphere e no norte os hotéis MGM Grand e o New York. O próximo ponto turístico é o Grand Canyon, que fica no Arizona, nos Estados Unidos. Ele é o resultado das atividades erosivas do Rio Colorado e seus afluentes que passaram por ele por milhares de anos. E ele faz parte
do Parque do Grand Canyon. Golden Gate é uma ponte, muito famosa, com 2,7 km de extensão e 227 metros de altura. A Golden Gate é uma das mais compridas e mais altas pontes suspensas do mundo e principalmente é o símbolo mais conhecido da cidade de São Francisco. A Golden Gate foi inaugurada em 1977. A Golden Gate tem uma quantidade tão grande de arames formados em seus cabos que eles poderiam dar a volta ao mundo por 3 vezes. E a Golden Gate é o lugar do mundo com o maior índice de suicídio. O próximo ponto turístico é o Pier 39, aberto em 1978, que é um centro comercial muito grande, pois dentro dele há lojas e restaurantes, e também um grande ponto turístico. Ele é uma atração para toda a família e é possível observar vários tipos de vida marinha a partir dele. O Central Park é um grande parque dentro da cidade de Nova York. Possui uma área de cerca de 3,41 km² e está localizado no distrito de Manhattan. Foi inaugurada em 1857 com 3,15 km² e é considerado por muitos nova-iorquinos um oásis dentro da grande floresta de arranha-céus existente na região. Embora o parque pareça natural, ele é na verdade ajardinado quase literalmente e contém diversos lagos artificiais, trilhas para caminhadas, 2 pistas de patinagem no gelo e um santuário vivo e campos diversos. A ilha de Alcatraz se localiza em São Francisco, na Califórnia. Ela já foi uma base militar, mas depois disso passou a ser um presídio. Ela já foi retratada em filmes diversas vezes e hoje ela é aberta para turismo desde o ano de 1980. O Letreiro de Hollywood é um ponto turístico localizado no Monte Lee, em Hollywood, construído na década de 1920 por H.J. Whitley. O sinal divulgava Hollywoodland, originalmente como uma propaganda para divulgar os novos loteamentos residencial perto do distrito de Hollywood, em Los Angeles. Dentre a sua criação, o letreiro tem aparecido em diversas produções do cinema. Ao longo dos anos, o letreiro passou por algumas transformações para homenagear os visitantes e as datas especiais, incluindo eventos políticos e esportivos. Por último, mas não menos importante, Empire State. Empire State fica em Nova York e é uma das principais atrações turísticas dos Estados Unidos. Ele tem 102 andares e pode ser medido com mais de 400 metros se contar com a antena. Por 40 anos, ele foi considerado o maior prédio do mundo, mas atualmente ocupa o 31º lugar. Agora eu irei prestar a curiosidade de alguns dos antigos presidentes dos Estados Unidos. Abraham Lincoln foi o 16º presidente do ano de 1861 até o assassinato em 1865. Ele, além de presidente, ele era um bartender e dono de uma taverna. James Madison, ele foi o 4º presidente do ano de 1809 a 1807. E Thomas Jefferson, o 3º presidente do ano de 1801 a 1809. Ele foi um dos grandes autores da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Os dois juntos já foram presos uma vez por andar na carruagem de Vermont num domingo, o que violou 2 leis estaduais. Jimmy Carter foi o 39º presidente do ano de 1987 até 1981. Ele foi o primeiro presidente conhecido a registrar a visão de um óbvio. Grover Cleveland foi o 22º e o 24º presidente dos Estados Unidos e ele foi o único presidente a servir 2 mandatos não consecutivos. Além disso, ele já foi acusado de estuprar e engravidar uma mulher. Woodrow Wilson foi o 28º presidente dos Estados Unidos do ano de 1913 a 1921. Ele foi o primeiro presidente a gravar imagens em vídeo dentro da Casa Branca. Harry Truman foi o 33º presidente do ano de 1945 até 1953. De acordo com algumas pesquisas de alguns historiadores, Harry, ele fazia parte do grupo KKK, mesmo não sendo um membro ativo. Barack Obama foi o 44º presidente do ano de 2009 a 2007, e sendo até hoje o primeiro e único homem negro a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos. Agora eu vou falar um pouco e explicar sobre a lenda da abóbora dentro do Halloween. A abóbora, ela é conhecida e chamada de Jack O'Lantern. O porquê disso é porque existe uma lenda irlandesa onde Jack, um bêbado, ele recebeu a visita de uma entidade do inferno, a qual tentou levar ao mesmo, porém ele conseguiu enganá-la e permanecer vivo. No ano seguinte, Jack, ele foi morto por abusar muito da bebida e por causa disso, ele foi recusado tanto pelo céu e tanto pelo inferno por ter enganado o diabo. Por causa disso, Jack colocou uma lanterna dentro da abóbora para deixar sua alma penada.